Olá, como você está? Tudo bem? Está no ar mais um Identidade, o seu programa que tem como objetivo te inspirar através de histórias de cura, superação, milagres e muito mais. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. A partir do dia 2 de julho, a TV Novo Tempo vai estar com uma nova grade de programação. E o Identidade vai ser exibido às terças e quintas em um novo horário, viu? Um pouco mais cedo, às 10h30 da noite. Então aproveita para compartilhar essa novidade com seus amigos, para que eles também fiquem ligados aqui na programação da Novo Tempo. A convidada de hoje é uma cantora, mas ela também é formada em letras e lançou seu primeiro disco em 2011 com o título Cabelo Solto. De lá para cá, Marcela Thaís tem tocado o coração de milhares de pessoas que sentem a presença de Deus por meio das suas letras de suas músicas. Marcela tem um relacionamento muito forte com Deus e é isso o que a mantém em pé, mesmo enfrentando milhares de desafios. Eu vou para um intervalo bem rápido de 30 segundos e na volta a Marcela já vai estar aqui comigo. Eu te espero. Em sua biografia no Instagram está escrito: "Fiz da minha fé poesia e música". Isso porque a Marcela tem um relacionamento íntimo de pai e filha com Deus. A poesia é porque tudo o que ela sente consegue transformar em lindas frases que são capazes de tocar milhares de corações, misturadas com melodias que adoram a Deus, lembram que pessoas são especiais e marcam o dia mais especial da vida de casais apaixonados. Eu estou falando da Marcela Thaís, que é do Mato Grosso do Sul, sempre teve a música como parte de sua vida. Nos últimos anos, a Marcela casou com o Samuel, que é o seu melhor amigo e companheiro. Infelizmente, sofreu um acidente de carro e também precisou enfrentar o luto da perda de sua mãe. Mas, quando a Marcela achou que não tinha mais de onde tirar lições e aprendizados, um filhote de passarinho ensinou muitas coisas para ela. Estão prontos para acompanhar a história de hoje? Porque eu já estou aqui com a Marcela Thaís. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Marcela. Boa noite, Gabi. Prazer estar aqui no Identidade com você. Prazer receber você aqui mais uma vez, agora nessa nova versão do programa. Sim, tá lindo. E a gente vai falar um pouco, bastante de milagres, de graça. E eu sei que logo no início da sua vida, no seu nascimento, já aconteceu ali um milagre, né? Seus pais relataram isso. O que exatamente aconteceu? Eu nasci com disritmia cerebral. Nasci especial 2 vezes. Olha só. E foi diagnosticado bem cedo, porque eu tinha convulsões, né, diárias. E comecei a tomar remédio controlado e tudo. Até que um dia eu era bem quietinha, né, e com apenas quase 3 anos eu tomei o meu remédio controlado todo sem a minha mãe ver. Eu consegui pegar um banquinho e subir no armário. E aí eu entrei em coma e os médicos falaram: olha, sua filha já tem bastante problemas, né, ali no cérebro dela. Se ela voltar, ela vai voltar pior, vai voltar com mais sequelas. E aí foi quando toda a igreja, a gente era de cidade bem pequena, e toda a igreja, minhas avós fizeram votos com Deus, e todo mundo se empenhou em oração, e Deus realmente me trouxe de volta, só que debaixo de um pedido dos meus pais, que se Deus realmente pudesse fazer esse milagre, que fizesse 2, que também eu voltasse curada. E eles tiveram um ato de fé que marcou bastante esse momento, que foi as caixas que eles precisavam, porque a gente era do interior do Mato Grosso do Sul, não tinha como comprar os remédios, né? Tinha que viajar longe para comprar aqui em São Paulo. Eles jogaram fora esses remédios e eles sentiram essa direção, né, de fé. E aconteceu realmente, assim, o médico foi bem contra, dizendo que eu poderia ter uma convulsão que talvez não fosse controlada, poderia até custar minha vida. Mas graças a Deus meus pais me dedicaram totalmente a Deus e estamos aí. O médico falava, né, que eu não teria um cérebro que lidaria com emoções. E hoje eu sou uma pessoa que lida com emoções e traduz emoções. Acho que é por isso que eu gosto muito de poesia. Sim, Deus faz a cura completa na vida da gente, né, Marcela? Com certeza. E você falou aí da poesia, né? Você é formada em letras e desde muito nova tem essa ligação com a poesia. Desde quando que você percebeu que tinha esse dom? Acho que minha mãe percebeu até antes do que eu, porque eu tinha muita ansiedade em ser alfabetizada para escrever. A minha ansiedade foi tanto que minha mãe me alfabetizou antes em casa. E quando eu cheguei, eu fiz o pré muito ansiosa, porque eu não queria brincar de massinha, eu não queria pintar. Queria escrever. Eu queria escrever, mãe, quando eu vou escrever? Aí quando eu entrei na primeira série, eu lembro até hoje
que eu cheguei e a turma estava de trenzinho brincando na sala e eu fugi da escola e voltei chorando para casa. Eu falei, mãe, esperei entrar na primeira série e eles não vão ensinar a escrever, eles estão brincando de trenzinho. Fiquei muito frustrada. Minha mãe, filha, eu vou falar com a escola. E a escola fez um teste, eu já era alfabetizada e tudo, então eu fui para a segunda série. Então eu vi que Deus realmente, aquele cérebro, né, que falava que ia ter dificuldade para lidar com as emoções, é por isso que meu cérebro, eu tinha convulsões, porque se eu tivesse uma forte emoção, né, eu estava brincando, e aí brigava com meu irmão, alguma coisa assim, era provável que eu teria uma convulsão. Então Deus pegou aquilo que realmente era limitado e quis contar essa história. E eu sou contadora de história desde criança, ao ponto de que minha mãe tinha que ir na escola me defender porque eu tomava 0 numa prova porque estava muito boa para a minha idade. Eles achavam que eu não podia escrever uma história daquele jeito e eu deveria estar copiando, contando alguma história que minha mãe já tinha me contado. E eu criava mesmo as histórias do zero e elas não acreditavam. Então, Deus, isso eu gosto no meu testemunho, não é nem para me gloriar, não, porque eu sempre fui muito ruim em matemática, no resto eu fui tudo muito ruim. Mas é aquilo que eu gosto muito de biologia, eu gostava muito de biologia. Tudo que era bicho na escola, tudo que era humanas, eu sempre amei muito. Tinha muita dificuldade, matemática sempre passava assim, raspando. Graças a Deus, Deus me deu um marido bom em matemática, que hoje lá as contas em casa, eu falei, Samuel, soma você. Mas assim, brincadeiras à parte, Deus sabe o que nós temos de melhor e Ele resgata mesmo quando aquilo parece que vai morrer. Ou que dizem que você não é capaz. Se você tem fé, Deus resgata o que você ama, o que nem você sabe que você ama. E Deus resgatou tudo aquilo que diziam que talvez eu não ia ser boa, que eu não ia ter habilidade para transferir meus sentimentos, para falar sobre as minhas emoções. Graças a Deus, bem cedo, Deus começou já a me preparar. É verdade. Você tem muito a ver com a música, né? Você é muito ligada na música, mas quando que a música de fato entrou na sua vida? Tem como precisar, assim, um momento? Eu também não sei, porque desde criança, uma coisa que eu lembro muito é que nós tínhamos aquelas caixas de som antiga, né? E eu já deitava no chão e colocava meu ouvido na caixa de som, assim, perto, e tentava imaginar como que os instrumentos, eles se encaixavam na música. E meu pai tocava e minha mãe cantava, então também meu lar era muito musical, era músico o dia inteiro, meu pai tocando, minha mãe cantando, então isso sempre veio. Quando eu comecei a me expressar para Deus, foi num desabafo. Quando eu entrei na adolescência e minhas emoções estavam muito à flor da pele, eu não sabia como lidar com elas, então eu comecei a escrever cartas para Deus, né? Então, foi bem aí que Deus me pegou, porque eu era muito tímida, essa é a verdade. Todo mundo acha assim, Marcela é super extrovertida, sabe lidar bem com tudo. Mas assim, gente, tem hora que a gente finge também. Tem hora que a gente se esforça e Deus ajuda. Mas eu era uma garota assim, e eu já contei várias vezes isso, e as pessoas já conhecem bem essa parte do meu testemunho. Eu sofri um abuso com 11 anos de idade, então foi um período, era uma autossobrevivência, eu consegui traduzir o que eu estava sentindo e colocar para fora. Então, Deus pegou tudo que foi ruim na minha vida, o que poderia ser para me matar e me fortaleceu. Eu lembro de uma oração muito nítida que eu fiz quando eu era adolescente, depois desse episódio, que eu falei assim, Senhor, isso ou vai me matar, porque assim, eu tive uma depressão muito forte adolescente e eu não conseguia contar para os meus pais porque era alguém da família e eu achava que eu seria responsável por destruir toda a família, o que é mentira, o que as pessoas precisam contar, gente. Todo lugar que eu vou e citam esse assunto, eu preciso deixar esse comentário extra. Se você passou por isso, você precisa contar, porque a responsabilidade nunca vai ser sua, vai ser de quem fez isso. Precisa ser denunciado, esse negócio, só vão orar e vão perdoar, não, precisa ser denunciado, precisa fazer tudo que tem que ser feito. Então, na época, né, para lidar com isso, eu precisei muito disso mesmo. Porque a própria terapia, hoje eu estou fazendo psicologia, e a própria terapia, ela é algo que
que na verdade você precisa pôr para fora. Sim. Por que muitas vezes as pessoas se sentem bem depois de fazer uma terapia? Porque tem um ouvinte que não julga ela, então ela pode também falar em voz alta e se autoanalisar. Sim. Às vezes o psicólogo não fala nada. A gente termina a psicologia, a gente já sabendo o que é verdade, tá só o fato da gente ter falado, só né? Só o fato da gente ter se ouvido sem julgamento, entendeu? Porque às vezes nem quando a gente conversa com a gente não é capaz de não se julgar. Mas quando a gente fala com o terapeuta, a gente sabe que ele não está julgando, a gente tem coragem de colocar tudo para fora. É verdade. Então foi essa terapia que eu fiz com Deus, de contar para Ele, de dizer para Ele. E aí eu fui meio que treinando como que seria traduzir os meus sentimentos e Deus falou, vamos traduzir a das outras pessoas também. Eu senti nitidamente esse chamado na minha vida. E você tocou nesse assunto do abuso, né? Eu quero fazer uma ressalva também para quem está em casa. A Marcela comentou que foi alguém da família. Isso é muito comum. A maioria dos casos de abuso é de alguém de perto. Então fica também a nossa ressalva aqui do programa para você aí de casa, para não confiar totalmente, mesmo que sejam pessoas da sua família, do seu convívio. A gente precisa ter um olhar muito atento em relação a isso com as nossas crianças. Agora, Marcela, muitas das suas músicas... Muito boa observação. É, né? Porque realmente acaba acontecendo, porque é parente, eu confio, é meu irmão, é meu primo, é meu tio, Não importa, enfim. gente, não deixa a sua criança sentar no colo de ninguém, não força a sua criança a beijar ninguém. Esse sistema da criança, quando ela principalmente é menor, ela não gostar de ficar tendo contato com adultos diferentes, é um sistema próprio que já vem na natureza da criança para proteger a criança. Sim, é uma autodefesa, né? Isso, e a gente, vai lá, beija seu primo, não faça isso com a sua criança. Quando a gente fala cumprimenta as pessoas, porque é educado cumprimentar, a gente pode falar bom dia, boa tarde, não precisa ter esse contato mais próximo, mais íntimo, né? É verdade. Agora, Marcela, mudando um pouco de assunto, né? Suas músicas muitas vezes são românticas, falando aí de relacionamento, e boa parte delas é tocada inclusive em casamento. Como é que você se sente tendo as suas músicas presentes num momento tão especial da vida de um casal? Olha, eu fico muito emocionada, porque quase, assim, diariamente, principalmente nos finais de semana, isso já tem mais de 10 anos, a minha música, principalmente a Escolhi Te Esperar, ela alguém me marca em algum casamento, ou que alguém foi, ou a própria noiva, ou eu canto em algum casamento, embora eu não faço tanta agenda para casamento, eu faço mais eventos que são mais, né, que eu sinto que são mais missionários, mas é muito emocionante participar, de certa forma, de tanta história. E histórias que são muito marcantes, porque na época eram meninas, não eram nem adolescentes ainda. Sim. E muitas delas falaram, olha, eu não tive o exemplo de uma mãe. E eu não tive na mídia, eu não tive exemplo de ninguém. Quando eu te conheci, alguém falou, tinha alguém defendendo isso. Eu decidi ser virgem. Decidi esperar o casamento. Isso é muito forte, sabe? Você ter tido uma... Eu não fui perfeita. Quem me segue me viu em momentos que eu tive depressão, que eu chorei e que eu fiquei triste, sabe? E graças a Deus as pessoas viram isso, porque eu não queria que elas vissem uma pessoa que é um robô. Eu não sou um robô, muito menos perfeita. É um ser humano, né? Eu sou um ser humano e eu acho que a nossa mensagem é ser humano. Exatamente, é ser humano. Então, eu fico muito honrada, assim, eu brinco que se hoje eu partisse, eu sinto que que eu já fiz um grande feito na minha vida. Deixou um bom legado. Deixei um bom legado. Ainda não me tornei mãe e tudo mais. Eu não ia querer partir agora porque eu casei. Sim, então tem muita coisa para viver. Meu marido ia ficar muito triste. Embora Deus sabe que eu sou bem descolada em relação a essa questão de não ter muito medo da morte. Eu sempre peço, Deus, só não deixa eu doer, porque eu tenho, sim, um pouco de... Eu tenho um pouco, sei lá, de vontade. Não de morrer, gente, calma. Mas, assim, se você pensar na morte, ela é descansar em Deus, sim, de uma forma muito linda. Não que eu também esteja cansada da minha vida. Calma, gente, eu não estou em depressão. Eu acho que o cristão, ele deve pensar na morte de uma forma que, como as pessoas que não conhecem a Deus pensam, em desespero, entende? A gente tem que fazer o nosso melhor. Eu me alimento bem e tudo, cuido da minha vida, eu tenho valor pela minha vida. Mas eu não tenho mais valor pela minha vida do que... Entende? Do que entender a minha finitude e a minha eternidade ao mesmo tempo.
Sim. Então, eu já mudei de assunto, mas resumindo, né, é isso. Eu acho que influenciar pessoas é a melhor coisa que você vai fazer na vida, porque se você passar por essa vida sem tocar pessoas, Qual foi o propósito? você não viveu bem. É verdade. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, Marcela, para um rápido intervalo, mas você é de casa, continue com a gente, porque ainda tem muito mais para a gente conhecer aqui da vida da Marcela Thaís. A gente te espera. Identidade de volta nessa noite conversando com a Marcela Thaís, cantora brasileira que você conhece bem, músicas muito tocantes e emocionantes. A gente estava aqui num bate-papo gostoso no primeiro bloco, né, Marcela? E eu quero saber o seguinte, assim como nós, mulheres, você também passou por várias decepções amorosas, até o dia que conheceu o Samuel. E eu queria saber como é que foi esse encontro, como é que começou esse casamento. Acho que não deveria ter outro nome, né? Samuel, o esperado. O porque esperado. O esperado, gente. Bom, gente, eu casei com 33 anos, quem me segue aí nas redes sociais sabe. E desde muito nova, eu sempre fui muito romântica, então eu acabei realmente tendo muitos relacionamentos, né? Assim, eu falar assim que eu esperei que eu não me relacionei, e não que eu também ensine isso para as meninas. Gente, fica quietinho para não machucar o coração, não fica tentando demais não, porque não é tentando e conhecendo muitos rapazes ou muitas moças que você vai saber identificar. Tem gente que casa com o primeiro e é uma maravilha e não tem nenhuma memória ruim. Sim. Mas no meu caso, eu perguntava isso para Deus, Deus, por que que eu não consigo acertar e por que não tá dando certo? Era difícil entender. Hoje eu entendo que Deus permitiu, vamos assim dizer, para mim falar sobre relacionamento. Então, eu sou empolgada com isso porque nem eu imaginava que ia ecoar tão lindamente. Então, eu sou muito grata a Deus por deixar eu participar de um projeto dele, que esse projeto não era meu. Sim. Eu sei que muitas pessoas como eu tiveram esse propósito, a maioria, né? Porque quando a gente pensa assim, poxa, eu mereço um prêmio, ninguém merece um prêmio porque a gente não fez mais do que a nossa obrigação de querer um namoro santo, de querer um casamento baseado em Deus. Então, é isso. É bonito de ver como a gente se coloca nas mãos de Deus e Ele nos faz instrumentos, né, Marcela? É uma mensagem dele para todas nós, para todos nós, na verdade, né? Não só meninas, mas meninos também, rapazes também. E Ele usou você para colocar nas letras das suas músicas para alcançar tanta gente. Amém. Marcela, você sofreu um acidente de carro, né? Sofreu um livramento, mas eu não queria focar aqui nessa questão do acidente, mas eu queria falar sobre a sua mãe. A sua mãe acabou falecendo de Covid. Conta um pouquinho para a gente como é que foi, inclusive, como você lidou com essa perda? Olha, eu acho que a gente nunca supera a perda de uma pessoa incrível como uma mãe, um pai, um esposo, um filho, um irmão, porque são pessoas muito próximas. E a minha mãe, ela era... Se hoje eu sou quem eu sou, foi porque minha mãe foi esse instrumento na minha vida, minha mãe e meu pai. Mas a minha mãe, enquanto mulher, essa parte, né, feminina minha, foi totalmente minha mãe. Foram todas as fases difíceis e também importantes, ela passou comigo. Então, perdê-la foi, assim, algo que até hoje é difícil de lidar. Mas a saudade, você não supera um luto, você sabe como lidar com ele. Então, a minha mãe, ela teve uma experiência com o Espírito Santo. Ela só fui saber depois que ela faleceu, porque se ela contasse antes, todo mundo ia brigar com o Espírito Santo, fazer vigília de oração para fazer o Espírito Santo reverter essa decisão. Mas ela teve um sonho e nesse sonho o Espírito Santo dizia que ia levar ela. E ela não teve coragem de contar para ninguém, só contou para a melhor amiga, que acabou depois contando pra gente. Então, assim, até saber isso depois me ajudou também nesse lidar com a perda dela, porque se a gente for parar para pensar, Gabi, ninguém pertence a ninguém. É verdade. Nem quem tem filho. Sim. Tem esse sentimento assim, é meu filho. Todos nós, quando formos para o paraíso, de certa forma seremos irmãos. E quem me falou sobre isso e que eu achei assim, nossa, foi o meu próprio pai que teve essa revelação.
assim que ele saiu da intubação, porque meu pai e minha mãe foram intubados juntos, então foi um trauma muito grande pra gente. Os médicos começaram a tirar as nossas esperanças do nosso pai e da nossa mãe sobreviver. E o meu pai, graças a Deus, Deus permitiu que ele sobrevivesse, ele chegou a ficar pior que a minha mãe. Quando meu pai foi entubado, ele começou a se inteirar do que estava acontecendo, porque, né, ele ficou mais de uma semana entubado. E o Espírito Santo falou para ele que ia levar ela e trouxe essa sensação, ó, agora ela é sua irmã, ela me pertence. Então, meu pai só começou a agradecer o tempo que teve com a minha mãe. Hoje eu agradeço o tempo que eu tive com a minha mãe. Recentemente eu vi o testemunho de uma mãe agradecendo pelo tempo que ela teve com um filho que só viveu 3 anos. Eu falei, Senhor, minha mãe viveu 53 anos, 50 anos a mais. Então, não é um estado mental, emocional e espiritual fácil de acessar. Mental é mais difícil ainda, mas espiritualmente o Espírito Santo, que é consolador, nos ajuda a acessar esse lugar de consolo. E a gente tem a esperança, né, Marcela, de se reencontrar assim que Jesus voltar. A esperança. Agora, antes de encerrar o programa, eu quero falar sobre o Manu, o passarinho, né, o anu branco que você cuidou. E eu queria saber que história foi essa e o que cuidar desse passarinho te ensinou. Ele foi literalmente um presente do céu na minha vida, um sinal onde Deus me trouxe muitas revelações, inclusive o falecimento da minha mãe. No dia que o Manu chegou, eu tive ajuda profissional, vamos dizer assim, dizendo, veterinários em vida silvestre, dizendo que ele não tinha como. Principalmente porque ele era recém-nascido, só tinha uns 2, 3 dias de vida, o olho estava fechado, não tinha pena. Mesmo. E ele tinha sofrido uma queda, e ele tinha então dado tipo uma distensão aqui no abdômen. Então ele não estava defecando, ele estava assim, para morrer. E eles falaram que era impossível alimentar, porque ele era carnívoro e eu não conseguiria dar todos os nutrientes com a alimentação que eu faria para ele. Mas aí eu lembro que a gente já estava na pandemia, eu lembro que eu me apeguei de uma forma muito assim, eu sempre, toda a vida, tive muito animal. E desde criança sempre apaixonada, mas eu sentia que havia alguma coisa ali. Então eu falei, Senhor, eu não sou o Senhor, não posso fazer milagre, mas se o Senhor fizer um milagre, esse passarinho vai viver. Todo mundo tirando minhas esperanças para não me apegar ao passarinho. O passarinho viveu, ele pegou força e o bichinho cresceu. Ficou lindo. Mas, de repente, o Manu ficou doente. Mesmo com todo cuidado, com tudo, o Manu ficou da noite para o dia. Levei já correndo no veterinário. Porque passarinho, quem cuida sabe que passarinho é muito sensível. Chegando lá, ela falou que, olha, ele não tá bem, deu os remedinhos e ele faleceu naquela madrugada. Quando eu peguei ele no colo, aí comecei a chorar, o Espírito Santo falou para mim. E assim, eu não tenho medo de dizer, porque para as pessoas parece que alguém que te dá uma notícia difícil é alguém ruim, mas não. Na hora, eu não queria saber daquilo, mas veio no meu coração e foi importante. Eu vou levar sua mãe também. E para mim aquilo lá, eu lembro que, até meu esposo está aqui, ele é prova que eu falei para ele, eu falei, Deus, minha mãe também vai morrer. Aí ele falou, é só o seu passarinho que morreu, não significa que sua mãe vai morrer. E aí, nesse momento, eu já comecei, Deus, de certa forma, começou a me preparar, mesmo eu não querendo. Foi quando, realmente, ele faleceu no dia 1º de maio. Minha mãe faleceu no dia 1º de junho. 2 meses depois, exatamente 2 meses depois, minha mãe veio a falecer. E o que eu aprendi com isso é que nada nos pertence. E a gente tem que saber lidar com isso, e Deus não é mau por isso. A morte, Deus sabe, Jesus sabe na pele, Deus sabe na pele como é difícil a morte. E nós eu acredito que a igreja, ela precisa ser esse abraço, essa empatia. Com certeza. Nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente podia ficar horas aqui conversando, né, Marcela? Mas eu quero te agradecer por, mais uma vez, abrir seu coração aqui no Identidade e agradecer a presença de você aqui. Eu que agradeço, Gabi. Obrigada a todo mundo pelo carinho e pelo convite.
E você tá vendo aí nas redes sociais da Marcela também, se você ainda não a segue, entra lá, curte a página dela e ouça as músicas lindas que ela compõe também. Tenho certeza que o seu coração também vai ser tocado. Uma ótima noite. Tchau, tchau.